Fala pessoal, tudo bem? Como que o cardio pode beneficiar e como que ele pode atrapalhar as progressões de cargas? É importante entender que o exercício cardiorrespiratório, como o próprio nome já diz, melhora a função cardíaca, ou seja, a função do coração, e também melhora a função respiratória, a função do pulmão. E a função cardiorrespiratória não envolve só coração e pulmão, envolve também artérias, veias, vênulas, arteríolas, capilares, entre outros. Então, tudo que está relacionado com bombeamento e distribuição de oxigênio é o sistema cardiorrespiratório. Quando a gente faz os cardios, a gente tende a melhorar esse sistema. Além da melhora na performance cardíaca e pulmonar, também temos adaptações nas células. As nossas células acabam tendo mais mitocôndrias. E uma célula com mais mitocôndrias tende a respirar melhor. Um detalhe interessante é que quanto mais mitocôndrias nós temos, mais gordura a gente perde. Porque a gordura é perdida na mitocôndria. Então a pessoa que só faz musculação, não faz cardio, ela perde a oportunidade de melhorar a oxidação de gorduras. E é possível sim melhorar muito a performance com relação a cargas na musculação e a hipertrofia com os cardios, isso já é comprovado. Muitas vezes a gente vê os fisiculturistas fazendo cardio apenas caminhando para não colocar em risco sua massa muscular. Mas é porque os fisiculturistas já têm um gasto basal muito alto. Eles gastam muita energia já sem fazer nada. E como eles são muito pesados, muitas vezes eles não conseguem correr. Então o cardio que eles podem fazer é com uma duração maior, né, um tempo de duração maior e com uma intensidade um pouco menor. Mas não tem problema fazer cardios correndo, claro, de baixa intensidade, com uma duração um pouco menor. Ambos são proporcionalmente benéficos. Então, imagina quando a gente está produzindo força, fazendo uma repetição, no milésimo de segundos acontecem milhares de reações para que as nossas células microscópicas produzam energia. Então pode ter certeza, qualquer adaptação positiva no sentido de melhorar o condicionamento cardiorrespiratório que você puder fazer, faça, pois isso irá melhorar o seu rendimento dentro dos treinos, com relação à carga de treino também, não só de resistência. No treino de força você vai ter vários benefícios por conta da atividade cardiorrespiratória, ou exercício cardiorrespiratório. Quando a gente está produzindo energia, já foi comprovado, né? Já se caiu aquele mito de que a gente só usava uma fonte de energia, o ATP-CP, ou o glicogênio muscular, ou a gordura. Não, já é comprovado que a gente utiliza as 3 vias energéticas. Então, se a gente consegue melhorar a condição cardiorrespiratória, a gente melhora a nossa resistência intramuscular e naquelas frações de segundos acontecem as reações microscópicas a mais que a gente produziu por conta do cardio, facilitando o processo de progressão de cargas. Muitas vezes você foi lá e colocou uma carga para 3 repetições, por exemplo. Muitos pensam que a gente só precisa dar força neste caso. Não, mas se a gente tiver resistência, a gente consegue suportar 4 repetições, fazendo a mesma força, com o mesmo peso. Então quer dizer, a gente melhora o estímulo para a hipertrofia. Então não deixe de fazer os seus cardios. Mas claro, os cardios precisam ser encaixados de forma estratégica. Por exemplo, tem muita gente que joga futebol e faz musculação. Eu não vou jogar um jogo de futebol super intenso e querer ainda realizar um treino muito intenso. Com certeza, se a gente fizer isso sempre, nosso rendimento na musculação vai cair. Então é mais fácil treinar a musculação primeiro e depois jogar o futebol. Tem pessoas que praticam lutas como o jiu-jitsu. É difícil você praticar uma luta e depois de treinar musculação. Isso vai prejudicar a tua progressão de cargas com certeza. Então como que a gente pode estar realizando os cardios? O cardio, se for separado do treino antes, é super interessante. Você pode estar realizando ele de baixa a moderada intensidade, de 6 a 8 horas antes do treino de musculação. Pode ser em jejum ou não, desde que entre o tempo do cardio e o tempo do treino de musculação haja algumas refeições para repor os seus estoques de glicogênio muscular. Se você não consegue fazer antes, não tem problema, faça os seus cardios depois do seu treino de musculação, sempre de baixa intensidade ou moderada e de longa duração. Nosso corpo começa a entender que é para queimar gordura, por exemplo, só depois de uns 20 minutos de cardio. Então procure não fazer cardios de alta intensidade. Mas na verdade, se a gente começa o cardio em jejum, por exemplo, ele pode levar até 20 minutos para o corpo entender, ativar as vias energéticas e depois colocar de forma predominante a queima de gordura como fonte de energia e deixar o glicogênio ali para que você faça as progressões de cargas. Se você faz um cardio intenso, você vai usar o glicogênio, vai ser mais difícil de você ter glicogênio estocado para fazer as progressões de cargas à noite. E se você faz o seu cardio depois do treino, isso quer dizer que as suas vias energéticas já estão ativas. No caso, quando você começa uma corrida depois do treino de baixa intensidade, é mais rápido para o seu corpo entender que ele precisa usar só a gordura como fonte de energia
e deixar ali o glicogênio e a massa muscular preservada, a não ser que você faça alta intensidade, o cardio. Daí ele vai usar o glicogênio, se não tiver glicogênio ele usa massa muscular. Então daí a gente já tira aqui quais os fatores que prejudicam as progressões de cargas relacionados ao cardio. E a gente já viu também os benefícios dessa prática para a nossa melhora na performance e também a melhora no físico, né? A musculação ela tende a moldar o nosso corpo, né, dando volume aos músculos, mas se aquela capa de gordura não sair, a gente fica com a aparência de retido, menos definido. Então o cardio é importante para tirar aquela gordura do tecido subcutâneo, né, do tecido abaixo da pele, pois ele é o exercício, né, de baixa intensidade, longa duração e contínuo. Ele é o exercício que vai priorizar as gorduras como fonte de energia durante a realização. E com as estratégias dietéticas, a gente tende a usar a gordura também como fonte de energia na hora certa, na hora do cardio, e a glicose sanguínea, glicogênio muscular na hora dos treinos. Então era isso, até a próxima aula.